Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, dia 28 de julho, estamos começando neste instante, nesse momento, o programa Palavra do Dia, e que bom poder estar com você nesse dia para poder levar a Palavra de Deus. Agradeço também, é claro, você que sempre acompanha essa reflexão da Palavra de Deus e desejo que você tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe o seu dia. E vamos para a palavra de Deus. O evangelho de hoje se encontra no evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras, e tornando-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, no evangelho de hoje, estamos diante de outras 2 parábolas que nos indicam que o reino de Deus já está presente em nossa realidade. O reino já se faz presente nos nossos dias. Muitas vezes pensa-se num reino escatológico, ou seja, um reino futuro, mas esquecemos que o reino de Deus já está acontecendo no nosso meio. Ele já se faz presente no tempo em que nós estamos vivendo. Ele se assemelha, segundo Jesus, nessa parábola contada, ele se assemelha a uma semente de mostarda, pequena e discreta. Então, assim o reino de Deus. Da mesma forma que está acontecendo, o reino que está acontecendo no nosso reino, de maneira discreta e também de uma forma pequena, mas que produz árvores muito grandes, que não é qualquer coisa, uma sementinha pequenininho e produz algo pequeno. Não, a produção, ou seja, o reino de Deus, ele se alarga, então, a partir do momento que frutifica, ou a partir do momento que esse produz, ou que esse germina. E o reino se parece também com a massa do fermento, ou a massa fermentada, que possui um dinamismo próprio, que é a graça divina. Ou seja, se nós tivermos, como Jesus disse nessa parábola, que temos ali um tanto de farinha e um tanto de fermento. São 2 coisas distintas. A farinha é algo, o fermento é algo. Mas quando misturado, ou seja, quando eu coloco ali o fermento no meio da farinha, eu já não sei mais o que é fermento, nem sei mais o que é farinha. E o fermento, pequeno, mesmo sendo pouco no meio daquela farinha, é capaz de fazer crescer. É capaz de fazer crescer quando se amassa a farinha juntamente com o fermento, essa cresce. Então assim o reino de Deus acontece no nosso meio. Nós não conseguimos vê-lo, quando em meio àquilo que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo, mas ele está ali presente. O reino de Deus está acontecendo no nosso meio. E de uma forma tão discreta que, como disse, a partir do primeiro exemplo citado por Jesus, da semente, daquela pequenininha semente de mostarda, a mesma forma, aquele fermento, ele vai fazendo crescer sem ser visto. Então, na humildade, na simplicidade, é que de fato o reino de Deus acontece. Então é isso que a parábola, o evangelho de hoje, nos faz entender. O grão de mostarda torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm para fazer os seus ninhos. Ou seja, todos podem abrigar, todos podem estar presentes. E a farinha aumentada, a farinha que cresce, o pão que cresce, o fermento que faz crescer, faz também com que muitas pessoas também se alimentem daquele alimento, daquele pão, ou seja, ele se torna maior. Então assim é o reino de Deus, ele está no nosso meio, tá? Posso dizer isso e garantir para você
que o reino de Deus se faz presente no nosso meio. E ele acontece em pequenos gestos também. Nós devemos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Eu devo contribuir para o crescimento do reino de Deus. E de que forma eu contribuo para o crescimento do reino de Deus? Olha, eu não preciso ter grandes ações. Podendo ou tendo pequenas ações, podemos ter certeza que o reino de Deus irá continuar a crescer. E não preciso ser visto. Não preciso que os outros vejam as minhas ações. Não preciso que os outros percebam as minhas ações. Naquela forma da semente de mostarda, naquela forma do fermento colocado no meio da massa, no meio da farinha, não precisa ser visto. Mas os efeitos surgirão, O efeito surge quando eu faço alguma coisa. É como aquele ditado, Uma andorinha só não faz verão. Faz. Nesse sentido do reino de Deus, uma pequena ação, Uma pequena ação minha, uma pequena ação nossa pode transformar uma grande realidade. Deus conta conosco, tá bom? Então é isso que hoje eu gostaria de ter partilhado com você a partir dessa palavra, desse evangelho que nós ouvimos. Muito obrigado e peço a Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um grande abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.